Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje falaremos sobre os homônimos. Por que eu trouxe esse conteúdo? Porque vocês receberam uma atividade sobre ele e antes da correção eu achei interessante falar um pouquinho, explicar, para que na hora vocês não fiquem perdidos e consigam relembrar o que significa cada um dos tipos de homônimos que existem, ok? Então vamos para a definição do que é um homônimo. Os homônimos são aquelas palavras que possuem a mesma grafia, às vezes o mesmo som, mas o significado é diferente. Ou seja, as palavras são iguais na escrita e às vezes na pronúncia, mas possuem um significado diferente. Existem três tipos de homônimos: homônimos perfeitos, homônimos homófonos e homônimos homógrafos. E o que seria homônimo perfeito? O nome já diz, eles são iguais tanto na grafia quanto no som. Ele é igual na escrita e na pronúncia. Eu coloquei para vocês dois exemplos. Eu cedo este lugar para a professora e cheguei cedo para a entrevista. Primeiro, o verbo ceder. Eu cedo, eu dou este lugar para a professora sentar. E o segundo, cheguei cedo, com antecedência, é um advérbio, né, de tempo. Então, vocês perceberam que tanto a escrita e a pronúncia, elas permanecem iguais? Por quê? Porque é um homônimo perfeito, mas o significado é diferente. Percebe que um é um verbo e o outro é um advérbio? Segundo exemplo, seus olhos são lindos como os da minha mãe. Depois, confesso que como muito. Não mudou a escrita e não mudou o som, mas o significado é totalmente diferente, ó. Como? Comparação. Seus olhos são lindos como a da minha mãe. Estou comparando os seus olhos com os olhos da minha mãe. Eles são tão bonitos quanto. E depois, confesso que como muito, que vem do verbo comer. Então, permaneceu igual, não mudou a grafia, não mudou o som, eu vou considerar um homônimo perfeito, ok? Próximo, homônimos homófonos. Que seria um homônimo homófono? Ó, pelo nome você já tem uma noção. Fonos, som. Eles são iguais na pronúncia, no som, mas são diferentes na escrita. Por exemplo, ele ficará preso na cela 2 e Pedro colocou a cela no cavalo e saiu cavalgando. Primeira cela, depois cela. Mudou o som? Não, permanece igual, mas na hora de escrever, cela, quando se refere àquele compartimento, àquela sala fechada, é escrita com C. E cela, quando se refere àquele objeto que você coloca no cavalo, é com S. Então, mudou a minha escrita. Apenas o som permaneceu igual. Então, eu vou chamar de homônimo homófono. O concerto da orquestra estava lotado e o concerto da bicicleta ficou caro. Concerto, teve alguma alteração no som? Não teve. Já na escrita, ó, um é com C e o outro é com S. Concerto com C vem de concerto musical e o concerto com S vem do verbo reparar, consertar, né? Então, se teve alteração na escrita, mas o som permaneceu igual, eu vou chamar de homônimo homófono, beleza? E para a gente terminar, homônimos homógrafos. Se homófonos, ó, fono, som. Homógrafos é escrita. Então, eles são diferentes no som, mas iguais na escrita. Exemplo, o almoço de domingo estava maravilhoso e hoje eu almoço com você. Olha para a palavra grifada, almoço. Teve alteração na hora de escrever? Não teve, mas um se refere ao substantivo, o almoço, e o outro verbo, do verbo almoçar, almoço. Percebe que quando você fala, parece que o verbo almoçar ganha um acento? Então, teve uma diferença no som, certo? Almoço, almoço. Parece que o verbo almoçar recebeu um tipo de acento, mas não recebeu, permaneceu igual na escrita. Então, se ele é igual na escrita e é diferente apenas no som, eu vou chamar de homônimo homógrafo, ok? Você gosta do jogo Free Fire? Eu jogo Free Fire. Jogo. Não ficou diferente na hora de escrever, mas quando eu vou falar, parece que o verbo jogar também recebeu um acento, então ficou com um som mais agudo.
o que não aconteceu, ele não recebeu esse acento, mas na hora de falar a gente muda essa entonação. Então, recapitulando, uma palavra vai ser considerada homônimo perfeito quando for igual tanto na pronúncia quanto na escrita, mas o significado for diferente. Teremos homônimos homófonos quando o som for igual, mas a escrita diferente, e homônimos homógrafos quando a escrita for igual, mas o som for diferente, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. O conteúdo ele é bem curto, né? E na próxima aula eu trago a atividade sobre esse conteúdo. Eu já enviei para vocês, a maioria já deve ter feito, eu espero que todos, né? Eu trago a correção dessa atividade para vocês conferirem, ok? Fiquem bem, até a próxima, tchau!